A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Que alegria, meus irmãos, poder chegar até você mais uma vez para levar uma mensagem de fé até você. Eu não sei onde você mora, se é aqui em Fazenda Nova, se é em Fazenda Velha, ou então no distrito, nos sítios aqui próximo ou mais distante, mas enfim, aonde você estiver, eu desejo a paz de Cristo que possa encher o seu coração, que possa guiar os seus passos, guardar você do mal, abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar. Inclusive, pessoal, hoje é quinta-feira, então hoje é o dia que a gente prega aqui na Nova FM sobre família. Eu sei que muitos de vocês estavam aguardando essa pregação chegar. Eu gosto quando o pastor prega sobre família, então é hoje, é agora mesmo. Não sai daí não para ouvir a palavra de Deus, tá? Será pouco tempo, muito rápido, objetivo. Lembrando, minha gente, que esse programa é curto, é 25 minutinhos apenas de duração. No instante termina. Você que está aí no seu trabalho ainda, fazendo umas contas, resolvendo algumas coisas, fica aí mesmo para ouvir a palavra de Deus. Não deixe de ouvir não, eu sei que vai lhe fazer muito bem. E outra coisa, quando a palavra de Deus é bem-vinda, pessoal, no nosso trabalho, Jesus também é, sabia? Talvez o seu trabalho de um tempo para cá tá tão complicado as coisas, é muito fiado, é muita concorrência e é muita inveja em cima de você, é muita gente torcendo contra. Então, permita aí a palavra de Deus reinar no seu trabalho, no seu comércio e principalmente você que está em casa, a senhora que é dona de casa, o senhor que é chefe de família, que está aí agora, querido, se preparando para almoçar e daqui a pouquinho voltar para o serviço novamente. Aumente mais o seu rádio para que a sua casa esteja abençoada através da palavra de Deus. Inclusive, já eu quero orar pelo seu lar para que haja paz, saúde, felicidade, harmonia, que o mal jamais, querido, possa entrar na nossa casa, nem destruir a nossa família jamais. Que a nossa família esteja guardada pela poderosa mão de Deus, que o Senhor possa guardar tudo que nós temos. Lembrando, meu irmão, que os nossos bens mais preciosos estão dentro da nossa casa, sabia? O seu bem mais sagrado está dentro de casa. É dentro de casa, meus irmãos, que a gente dorme, ou seja, a nossa paz. É dentro de casa que a gente cria nossos filhos, nossa família, nossos bens. Então tudo está dentro de casa. Então vamos orar para que a nossa casa esteja guardada, toda coisa ruim, toda violência. Talvez a sua casinha é bonitinha, ajeitadinha e tem tanta gente com raiva de você por isso, passa com aquele olhar de inveja, de mágoa, não sabe o tanto que você batalhou para construir, né? Ou então talvez você tenha uma casa simplesinha, mas o que importa é você ter paz dentro dessa casa, é você ter amor, ter harmonia, o Senhor Jesus Cristo guardando você e sua família. É isso que importa e é isso que eu vou orar já para que assim aconteça. Então vamos lá, pessoal, para a palavra de Deus. Você está pronto? Está preparado? Pega aí a garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio então. Pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus. Se prepare, fique atento, fique esperto, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no livro de Êxodo, lá no capítulo 11, no versículo 4, onde a palavra de Deus diz assim. Êxodo capítulo 11, versículo 4. Assim diz o Senhor: perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito que houver na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Porém, contra nenhuma casa dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor faz distinção entre egípcio e israelita. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero que você lembre que toda quinta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui na rádio acerca de família. E é tão importante, minha gente, a gente pedir para o Senhor proteger a nossa família, sabia?
proteger a nossa casa, até porque o nosso maior tesouro está dentro do nosso lar, que é a nossa paz, é a nossa família, é a nossa tranquilidade, é os nossos bens, não é verdade? A paz que o ser humano deve ter, pessoal, é dentro de casa. A gente não tem paz no trabalho, nem na rua, quando vai para feira. A pessoa vai porque tem as coisas para resolver, né? Mas a paz, ela está dentro do nosso lar, na nossa casa, entre os nossos familiares. E assim, existem muitas coisas espirituais hoje em dia que acabam entrando na casa das pessoas para destruir. Uma delas mesmo é o destruidor. Você sabe o que é o destruidor na Bíblia? O destruidor, meus irmãos, é chamado o anjo da morte. É o destruidor. E olha que coisa interessante, a Bíblia fala que o Senhor Deus falou para Moisés, olha, manda o povo ungir a porta da casa com sangue do cordeiro, porque à meia-noite eu vou passar pelo meio do Egito e a casa que tiver ali ungida, o destruidor não vai entrar. A casa que tiver com sangue do cordeiro, o destruidor não vai entrar. O sangue do cordeiro, pessoal, hoje em dia é o sangue de Cristo, pessoal, não é verdade? Se Jesus estiver na sua casa, a morte não vai entrar dentro do seu lar, entende, meu querido? Aquelas mortes súbitas, aquelas mortes espiritual, de uma hora para outra, elas não vão ter poder de entrar dentro do seu lar. Pelo contrário, o Senhor Deus ele vai estar guardando a sua casa do mal, livrando a sua família toda perturbação. Às vezes diz, do mesmo jeito que aconteceu com um, acontece com outro. Acontece não, minha gente. Eu não sei se você lembra, mas lá nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Há um tempo desse, quando teve aqueles incêndios, aí destruiu muitas casas, casa de famosos, casa de gente rica. E teve uma casa no bairro que não pegou fogo, que foi a casa de um pastor. E eles não conseguiram sair, se ajoelharam lá na sala, começaram a orar para Deus livrar eles, para que o fogo não consumisse aquela residência. E é incrível, pessoal, as fotos, quando a gente vê o antes e o depois, né? O bairro todinho, a casa da frente, de trás, de um lado, do outro, tudo pegou fogo, acabou com tudo, virou tudo cinza. E a casa lá do pastor, pessoal, ficou intacta. O fogo não atingiu aquela casa, porque ali tinha um servo de Deus. Jesus colocou a mão e Jesus protegeu. Minha gente, vale muito a pena a gente ter compromisso com Deus, sabia? Vale muito a pena você ter compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Eu, pastor Marcos, eu particularmente, irmão, toda vez que eu leio essa palavra aqui, que fala do destruidor e ungir a porta de casa, eu me sinto muito emocionado, porque o Senhor Deus colocou esse propósito no meu coração no início de 2019. Nós fizemos uma campanha na nossa igreja e ali eu entreguei um negócio para os irmãos ungir a porta de casa com sangue do cordeiro, que era o suco de uva consagrado, né? E ali eu falei para Deus livrar, proteger. E pouco tempo depois, minha gente, começou a pandemia do Covid. Pouco tempo depois, eu me lembro como fosse hoje. E aí tudo fechou, tudo parou, muita coisa aconteceu e tal. Mas na casa dos irmãos, pessoal, que ungiram as portas de casa, a Covid não chegou, meu querido. Ninguém faleceu dessa Covid, dos que estavam nesse propósito de fé. E assim, às vezes eu falo isso, não é, pessoal, para me orgulhar, para me vangloriar, longe de mim tal coisa. Mas Deus, ele tem compromisso, irmão, com quem é dele. Se a gente acredita que Deus guarda a nossa casa, ele vai guardar. Não importa se está tendo assalto, se está tendo roubo, está tendo seja o que for, Deus ele guarda, Deus protege, Deus livra, pessoal. Ele coloca a mão em cima ali, ó, não deixa o mal entrar na nossa casa, não. Mas estão fazendo trabalho de catimbó contra as casas que tem nessa rua. Pode ficar em paz, que na sua casa o demônio não vai chegar, não. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, se você é aquela pessoa que tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, os anjos de Deus vão estar acampados, querido, ao redor da sua casa. Eles não vão deixar o mal entrar dentro do seu lar. É por isso que vale a pena, minha gente, a gente se dedicar ao Senhor Jesus Cristo, sabia? Vale muito a pena a gente se dedicar a Deus. Mas você sabe qual é o problema de hoje em dia, pessoal? É que o povo não quer Deus, principalmente dentro das suas casas. Olha, imagine você que está me ouvindo agora, quando você completar esse ano, imagine se você fizer um culto de ação de graça na sua casa, né, irmão? Imagine de vez em quando você chamar um servo de Deus para ir aí fazer uma oração dentro de um celular. Pode ser até eu mesmo, caso você queira me chamar, eu vou, é de graça, é gratuito, não paga nada. Vai ser um prazer. Imagine, não, vem aqui, pastor, lê um versículo aqui, pastor, com minha família, nós vamos sentar aqui na sala, nós vamos ouvir, a gente quer escutar. Lê aí a palavra de Deus, para Deus abençoar. As pessoas não querem, meu irmão, levar Deus para dentro da sua casa, não. O que as pessoas levam para dentro das suas casas, querido, é bebida, é cachaça, é farra, é bebedeira, é coisa que Deus não faz parte daquilo ali. E aí, quando é depois, o que é que fica naquela casa como recompensa? É briga,
é ódio, é doença feia, começa a aparecer de uma hora para outra, acidente dentro de casa. A pessoa começa a se acidentar numa coisa, noutra, às vezes tudo quebra dentro da casa, pessoal. É um copo que quebra, é um prato que quebra, né? É uma porta que quebra, é uma torneira que desmantela, é aquela casa perturbada. A pessoa não consegue dormir direito dentro daquela casa, né, irmão? É tendo aquele sonho ruim com gente que já morreu, e ouvindo vozes, vendo vulto. Ouve alguém chamar na porta de casa, quando vai lá ver quem é, não é ninguém, não foi nada, vê? E a pessoa escutando as coisas, vendo vulto dentro de casa, um vulto passando da sala pro quarto, do quarto pro banheiro, da cozinha, não sei pra onde. É aquela casa perturbada. Por quê? Porque a pessoa não leva Jesus para dentro de casa, minha gente. A pessoa não leva Deus para dentro de casa. A pessoa não quer Deus. Eu já falei aqui mais de 1 milhão de vezes e eu não quero, pessoal, ser chato, muito menos repetitivo, não. Mas olha como o ser humano é ingrato. Vê só. A ver a pessoa tá ali, irmão, construindo uma casinha e pede misericórdia a Deus. Deus para lá, Deus para cá. Deus vai me ajudar, vai dar certo e tal e tal. Até que a pessoa termina a casa. Você pensa que a pessoa diz, não, já que eu terminei minha casa, Deus me ajudou, pronto. Vou fazer festa dentro de casa, não. Eu quero um culto dentro do meu lar. Eu vou fazer um culto para a gente ouvir a palavra de Deus. Não, o ser humano não pensa de jeito, minha gente. É orando a Deus direto para Deus abençoar, Deus abençoar. Quando termina a casa, irmão, faz festa, chama amigo para beber cachaça dentro de casa, para ouvir coisa que desagrada a Deus, falar besteira. Ou seja, a pessoa pediu tanto a Deus e agora que alcançou está dividindo com o demônio a sua alegria. Então assim, não tem como Jesus guardar a sua casa se você não quiser Ele dentro do seu lar. O Senhor Jesus Cristo, pessoal, como diz a palavra de Deus, Ele está à porta e bate, irmão. Se você abrir a porta da sua casa, do seu coração, Ele vai entrar. Ele vai entrar, vai abençoar você. Você que está ouvindo esse programa no trabalho, você está fazendo muito bem, tá? Mas você que está ouvindo em casa, está fazendo melhor ainda. Se mais antes, programa como esse, que prega a palavra de Deus, fosse bem-vindo dentro da sua casa, fosse bem-vindo na sua família, fosse bem-vindo dentro do seu lar, você não faz ideia como isso ia te fazer bem. Olha, pessoal, você pode morar, minha gente, no melhor lugar do mundo, em um país diferente, em uma cidade legal, em uma casa bacana. Se Jesus não estiver dentro da sua casa, ali vai ser um verdadeiro inferno dentro daquele lá. Você não tem ideia, querido, como vai ser difícil viver naquela casa se Jesus não estiver com você. Chame Jesus para dentro da sua casa, meus irmãos. Aqui mesmo, nesse texto que eu li agora, Deus ele vai dizer para Moisés, Moisés, os egípcios, Moisés, que não quer nada comigo, vai ter morte na casa deles. Mas entre o meu povo, nem um cão rosnará. Ou seja, nem um cachorro vai espirrar, porque eu sei diferenciar quem é meu e quem não é. Eu sei fazer a separação daquele que tem compromisso comigo para aquele que não tem. Eu sei a diferença daquele que me serve e aquele que não serve. Aquele que quer eu na vida dele, na casa dela e que não quer. Eu sei a diferença. Então assim, você pode achar que Deus não sabe a diferença, mas sabe, minha gente, sabia? Se você for aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus, pode ficar em paz. O Senhor Deus vai mandar para bem longe aquele fuxico que as pessoas fazem contra a sua casa, aquela falsidade, meu Deus, aquela falsidade triste, aquela falsidade louca. Às vezes eu digo para os irmãos na igreja, quando eu faço o culto, eu digo, você que está vindo para a igreja, você que está assistindo o culto, não estranhe não se algumas pessoas deixarem de ir na tua casa, deixar de entrar dentro do seu lar, deixar de ir ali visitar você. Não vá atrás daquelas pessoas não, foi Deus que tirou, foi Deus que afastou. Deus viu que ali não era gente boa, não era nada agradável para você, por isso que Jesus tirou. Então assim, meus irmãos, o nosso Deus, ele sabe guardar quem é dele. Aquele que é de Jesus, Jesus guarda, Jesus livra, Jesus protege, ele coloca a mão em cima, abençoa. E eu sei que você está aí agora do outro lado desse rádio ouvindo esse programa, porque o Senhor Jesus Cristo, ele sabe o que a sua casa tem passado, o que a sua família tem vivido, o que você mesmo tem visto dentro dessa casa. Jesus, ele sabe, minha gente, Jesus conhece. Deixa Jesus te ajudar. Deixa ele socorrer você, deixa ele estender a mão poderosa dele e tocar na sua vida, manter você de pé, manter você em paz, manter você bem. Se você está passando por um vale da sombra da morte, por um momento difícil, o Senhor Jesus Cristo, ele pode mudar essa situação. Principalmente, pessoal, quando se trata de família. Batalhe para ter uma família unida, para ter uma casa feliz, para ter uma casa alegre, que você não venha ter sofrimento dentro dessa casa não, minha gente. Que essa casa seja uma casa ungida, uma casa abençoada,
abençoada por Deus, que seja uma casa onde os anjos do Senhor estejam guardando, esteja protegendo. E é interessante, voltando aqui de novo, que Moisés, pessoal, que Deus mandou ele falar isso, né? Deus vai mandar praga, tudo, e Deus vai proteger o povo e tal. Foi Moisés, pessoal, que escreveu o Salmo 91. Grande parte dos teólogos, dos estudiosos, eles atribuem o Salmo 91 a Moisés. E não é no Salmo 91 que diz, nenhum mal te sucederá, né? Praga nenhuma chegará à sua casa, que é a sua tenda, que lá está dizendo. Ou seja, Moisés ali, pessoal, está se lembrando do que Deus fez, lá na terra do Egito. Aconteceu as pragas, mas entre o povo de Deus não teve nada. Ninguém sofreu. Teve uma das pragas que a Bíblia fala, pessoal, que foi escuridão. E era escuridão tão terrível que podia até apalpar. Ninguém conseguia ver, pessoal, nem um dedo à frente do nariz não podia. De tão escuro que era. Mas entre o povo de Israel, onde ele estava lá, havia luz. Porque Deus havia guardado eles, irmão, daquela praga também, daquelas coisas ruins. Deus é poderoso, minha gente. Você sabe qual é o problema do ser humano, irmão? O ser humano fala muito em Deus, mas ele não quer Deus. Esse é o problema do ser humano. O ser humano fala em Deus de dia e de noite, mas as obras deles não agradam a Deus. Palavra, meu irmão, não convence Deus não, viu? Palavra pode convencer os homens, mas Deus não. Deus não quer saber de palavra bonita, de oração bonita. Não, isso aí, meu filho, Deus não quer nem saber disso aí, não. O Senhor Jesus Cristo deseja que nós venhamos servi-lo, caminhar com Ele, obedecê-lo, fazer a vontade dEle. É isso que o Senhor Jesus Cristo deseja de mim e de você. E não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil fazer isso, não. É muito, mas muito difícil. Mas vale muito a pena. Na verdade, é o nosso dever, é a nossa obrigação fazer a vontade do nosso Salvador Jesus Cristo. A gente pode até não querer, mas Ele também não vai guardar nós, não. Nem a nossa casa, nem a nossa família, nem nada do que é nosso. Você deseja que tudo que você tem seja guardado? Então se agarre o Senhor Jesus Cristo. Clame o sangue de Cristo, pessoal, na sua vida. Clame a misericórdia de Deus sobre você. Aquelas pessoas que o demônio manda aí, no seu comércio para te enganar, comprar e não pagar, pegar dinheiro emprestado, não devolver. Aquelas pessoas do mal que vai na sua casa para falar da vida alheia, falar dos outros e ficar falando bobagem, gente ruim, gente briguenta, gente mal, gente invejoso. Isso é o próprio demônio dentro da sua casa, sabia? Que o Senhor Deus possa arrancar esse tipo de gente de perto de você, possa arrancar essas coisas ruins. Talvez a casinha que você mora aí hoje, você gosta tanto dessa casa, né? Mas quem sabe, minha gente, se um dia não matar alguém aí quando era terreno, ou então se não fizeram um trabalho de catimbó, um trabalho de voodoo, de magia negra aí quando era terreno, ou então quando era casa mesmo. Talvez você já comprou casa dos outros, você não sabe, irmão, o que aconteceu dentro dessa casa já, ou então quando aí era terreno, você também não sabe, meu querido, o que é que acontecia aí. Então é muito importante, meus irmãos, a gente ter Jesus dentro da nossa casa. É muito importante a gente ter a misericórdia de Deus dentro do nosso lar, protegendo a nossa família, livrando os nossos familiares do que não presta. Lembre-se, o nosso maior tesouro está dentro da nossa casa, sabia? Que é a nossa família, o nosso lar, os nossos bens materiais que estão dentro de casa também, meus irmãos. É onde você trabalha o dia todo, chega ali cansado, mas de noite você vai para casa, vai dormir, vai descansar, né, meus irmãos? Seja o tempo ruim ou bom, a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu aqui na terra. Eu mesmo acredito, pessoal, que todo ser humano merecia, no mínimo, ter uma casa para morar, sabia? Eu tenho tanta pena, pessoal, de quem mora em casa alugada. É sério, é triste a pessoa morar de aluguel, né? Porque assim, a nossa casa, minha gente, é uma conquista que só a gente e Jesus é quem sabe. Parece que o sono é mais gostoso, irmão, quando é na casa da gente, né? No cantinho da gente mesmo. É um sono melhor, é um sono maravilhoso, não é verdade? Mas de nada adianta você ter uma casa própria se Jesus não está dentro dela. Se Jesus não estiver dentro da sua casa, nada adianta. Você tem uma casa bonita, arrumada, toda no porcelanato, na cerâmica, portão elétrico, cheio de comida, os móveis tudo novo. Se Jesus não estiver dentro da sua casa, não adianta. Talvez você fala tanto em Jesus. Quantas vezes você pensou já em fazer um culto aí na sua casa? Talvez nenhuma. Mas quantas festas você não já teve, meu irmão? Tá vendo aí que mesmo você falando em Deus direto, tu leva para dentro de casa o que não presta?
Tá vendo? Mesmo falando em Deus direto, tu leva para dentro de casa o que não agrada a Deus, então pronto. Não tem como você querer ter paz dentro de uma casa dessa, não é verdade? Então vamos se apegar ao Senhor Jesus Cristo. Lembrando, pessoal, que amanhã, sexta-feira, a gente realiza o culto da libertação total na Igreja Nacional Santuário de Deus, e na oportunidade a gente faz uma oração com as mãos estendidas para nossas casas. A gente ora por nossas famílias, pelos nossos familiares, e você é o nosso convidado de honra para vir participar desse culto, tá? Na oportunidade eu peço que os irmãos tragam também, pessoal, a foto de um familiar que ama, de um ente querido. Então, você sinta-se à vontade a vir nos fazer uma visita, tá? Será um prazer, uma honra e uma alegria enorme poder ter você lá conosco, participando desse culto. Será algo maravilhoso da parte de Deus para a vida de cada um de nós, tá bom? Eu posso orar por você, você pode orar junto comigo aí? Vamos falar com Deus então? Você já colocou, pessoal, a garrafinha d'água sobre o seu raio do copo com água já? Então tá bom, vamos orar então. É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, pregada, foi explicada, Senhor, nesse comecinho de tarde de quinta-feira. E nós queremos aqui, meu Senhor, lhe agradecer, render glória ao teu santo nome e pedir a tua misericórdia, Senhor, porque às vezes a gente leva tanta coisa para dentro da nossa casa, meu Pai, e é sempre coisas, meu Pai, que não tem futuro, coisas, Senhor, que não tem valor, é coisas, meu Pai, que não agrega nada, Senhor, na nossa vida, só traz destruição, vergonha, humilhação, tristeza, dor. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, de cada casa, cada lar, cada família, Senhor. Visita essa casa nesse exato momento. Arranca de dentro dessa casa, Senhor, todo espírito de morte, meu Pai. O demônio que está querendo tirar um caixão, Senhor, de dentro dessa casa, meu Pai. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido. Espírito destruidor, espírito de briga, de contenda, espírito de vício, de briga, de ciúme, de miséria, de coisa ruim. Saia de dentro dessa casa agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você foi pago ou então foi mandado, maldito, para destruir a casa dessa pessoa, para jogar esse marido contra a mulher contra marido, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que todo mal vai embora, que essa casa esteja consagrada ao Senhor Jesus Cristo, cada cômodo dessa casa, a sala, a cozinha, os quartos, a comieira da casa, a varanda, o muro, o terraço, o banheiro, tudo que há nessa casa, até o móvel da casa, até uma colher, que esteja consagrado ao Senhor Jesus Cristo, que essa casa venha parar de ficar quebrando as coisas, de tendo prejuízo dentro de casa, tudo quebra, tudo desmantela, tudo dá errado nessa casa. Eu declaro que está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, traga paz, Senhor, para dentro dessa casa, meu Pai, que essa família possa ter a alegria e a felicidade de viver em paz, Senhor, de ter sossego, ter amor uns pelos outros, que nessa casa o Senhor venha reinar e que os teus anjos estejam guardando, protegendo, livrando, abençoando e transformando. Senhor Jesus, consagra também, meu Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu raio, meu Pai. Quem beber dessa água que receba o milagre, receba cura, receba vida, e que essa tarde de quinta-feira que está iniciando, que possa ser uma tarde tranquila, sossegada, abençoada, que a tua poderosa mão, Deus, possa guardar cada um de nós, nosso deitar, o nosso levantar, o trabalho das nossas mãos, nos livrar, Deus, de toda perturbação, Senhor, toda inveja braba, todo olho grande, Senhor, toda oração contrária, todo laço do passarinheiro, peste perniciosa, toda obra do mal, toda coisa ruim, Senhor, contra a nossa vida e a nossa família que caia por terra. Assim eu oro e entrego cada um em tuas poderosas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Isso, deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Tome posse dessas palavras, lembrando, pessoal, que eu não tenho poder para convencer você de nada não, tá? O meu trabalho aqui, em pregar a palavra de Deus para você, não é querer lhe convencer. Então, se você acredita que essa palavra é mentirosa, não, o pastor falou aí, mas eu não acredito não, tudo bem, siga a sua vida, não tem problema nenhum. Eu não estou perdendo nada com isso, tá bom? Mas lá na frente você vai ver se você está certo ou errado. Mas se você crê que essa palavra é verdadeira mesmo, então a partir de hoje, peça sabedoria a Deus e chame Jesus para dentro da sua casa. Peça para Ele proteger o seu lar e entenda, meu querido, entenda. O lugar mais sagrado que existe na terra é a sua casa. A nossa casa, minha gente, é o lugar mais sagrado que existe.
Cuidado para você não convidar o demônio para dentro da sua casa, que se ele entrar aí, ele vai arrancar um caixão daí de dentro. Você pode ter certeza disso. Chame Jesus. Você que vai completar ano daqui um dia, um mês, se prepara aí para fazer um culto de ação de graça em casa. Se você não quiser fazer, pessoal, aquele culto grande, cheio de gente, com caixa de som, cadeira no meio da rua, pode fazer apenas um culto doméstico mesmo, entende? Bota aí seus familiares na sala de casa mesmo. O pastor vai ler a Bíblia, vai orar, louvar uns 2 hinos com vocês aí. Depois vai orar dentro da sua casa para Deus proteger, livrar toda coisa ruim. E se você me der a honra, eu, pastor Marcos, de aí fazer essa oração, eu vou com todo o amor da minha alma. Não quero saber, irmão, se você é evangélico, católico, onde tu mora, onde tu não mora, que religião tu é, se é rico ou é pobre, não importa, não interessa. Eu vou aí de todo o meu coração. Você quer anotar o número do meu telefone então? Anota aí meu telefone, ó, é 98250 2473. 98250 2473, tá bom? 98250 2473. E o DDD é 81. Você pode mandar um zap. Vamos agendar aí, de preferência, pessoal, em uma segunda-feira ou então em um sábado, viu? Vamos agendar direitinho aí, vai ser uma honra. E aí na sua casa pregar a palavra de Deus, tá bom? E quando for amanhã, pessoal, se você quiser ou puder, faça um esforço para vir nos fazer uma visita, tá? O culto da libertação total na Igreja Nacional Santuário de Deus lá do Brejo. Será um prazer receber você ali na Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação, tá certo? Manda um zap pra mim que eu vou estar esperando. Eu quero ir aí na sua casa fazer o culto, tá bom? Um abraço, um beijão a todos. Amanhã é sexta-feira. Amanhã, se Deus quiser, eu tô aqui de novo, firme e forte, se Deus permitir, com uma palavra poderosa que eu tenho certeza que vai mudar nossas vidas. Um abraço, um beijão a todos, fiquem em paz que eu vou em paz e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Outra vez. É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Como filho, sabe sempre ser obediente, ser um bom aluno e um ótimo crente. Ir à igreja, ler a Bíblia e também orar. Na escola, os amiguinhos de Jesus falar. Ao papai e à mamãe sempre honrar, para que Deus venha abençoar minha família. É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Eu sou a mãe que cuida desse lar, fui chamada por Deus para edificar. Com sabedoria Deus me ensina a educar. Dos meus filhos e do meu marido eu vou cuidar. Se a minha família é uma bênção, a sua também será. Oh, glória! É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. E eu sou o pai desta família abençoada, família igual a sua, uma vida agitada. Não importa o problema que a gente tem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. A minha família é uma bênção, a sua vai ser também. Aleluia. É uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. É sim, é uma bênção, minha família é uma bênção e que bênção, a sua vai ser também uma bênção, em nome de Jesus, amém. Outra vez, uma bênção.
despede do pessoal, Caio. Tchau, pessoal. Gostou, Joshua?